Fala galera, tudo em paz por aí? Tudo bem com vocês? Bom, estamos aí de volta com mais um vídeo sobre exercícios, sobre problemas, onde nós vamos aplicar métodos de resolução das equações de segundo grau incompletas, ok? É importante a gente aprofundar bastante nisso, nessa interpretação, para depois a gente partir para a fórmula de Bhaskara. Vamos junto aqui então. Esse primeiro problema, para quem está acompanhando pelo canal, exercício 1, exemplo 1, e para quem é aluno meu, exercício 12, item E da página 140 do livro de você. Esse problema é interessante porque você vai trabalhar aqui na resolução com coeficientes, os coeficientes A e B, sendo raízes, tá ok? Lá no finalzinho vai aparecer uma racionalização para fazer, eu trouxe esse problema só para a gente fixar isso. Então, os coeficientes podem ser frações, nós já trabalhamos com isso, podem ser raízes, podem ser números decimais, qualquer valor real. Para resolver, então, aqui eu estou naquele modelinho, onde o meu coeficiente C é nulo, é zero, portanto, eu vou aplicar o fator comum, colocar o x em evidência. Então, como o x é o fator comum que eu enxergo aqui, eu vou colocá-lo em evidência lá na frente. Vou ficar com x que multiplica. Quando eu tiro o x daqui, sobra a raiz de 2x. A gente fica com raiz de 2x mais, tiro o x daqui, fica raiz de 3. Tudo isso virou um produto, está igual a zero. Todo produto igual a zero, entre dois termos, o x e o parênteses para dar zero, só se um deles for igual a zero, não esquece disso. Então eu separo em duas equações do primeiro grau. Eu tenho aqui que esse primeiro fator x é igual a zero, que já me traz uma das raízes dessa equação. X igual a zero ou essa segunda, o parênteses que nós temos aqui, raiz de 2x mais raiz de 3 vai ser igual a zero. Então eu caí numa equação do primeiro grau. Para resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, basta isolar a incógnita x. Coloca aqui, passa a raiz de 3 para lá, nós vamos ficar com raiz quadrada de 2x igual a menos raiz de 3. E agora, essa raiz quadrada de 2 vai passar dividindo. Então, o nosso x é igual a menos raiz de 3 sobre raiz de 2, e está aí o valor de x. Mas você lembra lá da radiciação que nós não podemos deixar a raiz no denominador. Nós precisamos fazer o processo aqui de racionalização. Multiplique então em cima e embaixo pela própria raiz que você tem no denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Lá em cima, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, a gente vai manter a raiz e faz o produto lá dentro. Menos raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que vai ficar 2. Como solução, então, da nossa equação, nós temos esses dois valores, 0 e menos raiz de 6 sobre 2. Ok? Então, um exercício tranquilo, só para que vocês vejam que os nossos coeficientes podem ser qualquer número real. Nesse segundo exercício agora, eu tenho o seguinte, ó. O que ele diz no enunciado? Exercício 2 para a galera do canal e exercício 16 da página 149 dos meus alunos aí. O que o enunciado diz para a gente? Ó, na figura a seguir, o quadrado maior tem área de 720 centímetros quadrados. O quadrado maior é esse quadrado em azul. Então ele forneceu para a gente essa área valendo 720 centímetros quadrados. Determine a área de cada uma das 4 regiões que estão dentro desse quadrado maior. Então ele está pedindo para calcular a área desse quadrado amarelo, desse quadrado aqui menorzinho amarelo também, e desses dois retângulos. Para calcular a área, nós sabemos que nós precisamos das medidas dos lados desses quadrados. Então está simples de enxergar aqui, ó. Se a área desse quadrado amarelo é x ao quadrado, o lado tem que ser igual a x. X vezes x, x ao quadrado. Se a área desse quadrado maior é 25x ao quadrado, então esse lado tem que valer 5x e esse lado
também tem que valer 5x. 5x vezes 5x, 25x quadrado. Observe aqui comigo, quais são os lados, então, do retângulo? Se aqui é x, o lado do retângulo vermelho também é x, essa altura. E essa base do retângulo vermelho é exatamente o lado 5x que nós temos lá em cima. Desse retângulo, a mesma coisa. Nós temos esse lado 5x aqui, desse quadrado amarelo, e nós temos esse lado x aqui em cima. Qual a conclusão que eu chego? É que a área do quadrado maior, o quadrado azul, é igual a 5x mais x. 6x. Bom, encontrei todo mundo em função de x. Para encontrar essas áreas, eu preciso do valor de x. Está fácil de encontrar. Ele me deu que a área total vale 720 centímetros quadrados. Então, eu já posso usar essa relação e falar o seguinte, ó, a área do quadrado maior é 6x vezes 6x. 6x vezes 6x. Isso tem que dar 720. 36x ao quadrado igual a 720. Dividindo aqui, ó, passando 36, dividindo o 720, 720 dividido por 36, isso vai dar 20. Nesse modelo, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Tira a raiz quadrada dos dois lados e coloca aqui mais e menos. Mas nós estamos calculando o lado de uma figura geométrica. Então, eu não vou usar o valor negativo aqui, apenas o positivo. Com isso, eu tiro esse x do meu radical, x quadrado, a raiz de x quadrado é x, igual. Esse 20 é só decompor. Deu dúvida? Decompõe. Dá para simplificar por 2, vai dar 10. Dá para dividir por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Dentro de uma raiz quadrada, eu tenho aqui, eu agrupo os valores então de 2 em 2. Fico com 2 ao quadrado vezes 5. Essa raiz quadrada, o 2, ele sai da raiz, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2, e eu concluo que o meu x, então, fica sendo 2 raiz de 5 centímetros. Tá ok? Achei o valor de x. Vou chamar aí essas áreas, essa primeira de área 1, vou calcular as áreas do quadrado primeiro aqui, essa área 2, as áreas dos retângulos 3 e 4. Para resolver isso, então, a área 1 é igual a 25x ao quadrado. Como eu já descobri que o x é 2 raiz de 5, é só elevá-lo ao quadrado. Vou chegar, então, numa resposta que vai ser 2 ao quadrado, 4. Vou fazer aqui embaixo. Essa área 1 vai ser 25 vezes 4. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Logo, vou ficar 4 vezes 5, ou 4 vezes 25, 100. 100 vezes 5, 500 centímetros quadrados para essa área. A área 2, a área desse quadrado aqui, ó. Então, área 1, área 2, mesma coisa, é x ao quadrado. Eu já sei que o meu x é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 ao quadrado. Isso vai me dar 4 vezes 5. O que vai me levar, então, a 20 centímetros quadrados. Por fim, eu vou calcular as áreas 3 e 4, que são as áreas desses dois retângulos. Dá para perceber, como os lados têm as mesmas medidas, eu posso dizer que a área 3 é igual a essa área 4. A base é 5 e a altura x. Portanto, essa área, base vezes altura, vai ser 5x, base 5x, né, e altura x, 5x vezes x, isso vai me levar a 5x ao quadrado. Trocando x por 2 raiz de 5, nós ficamos com 5 vezes 2 raiz de 5 ao quadrado. Nós já sabemos que 2 raiz de 5 ao quadrado vai me dar 20,
20 vezes 5, eu tenho então, por fim, aí 100 centímetros quadrados para cada uma dessas duas áreas do retângulo, tá certo? Vamos acompanhar agora o terceiro exemplo do vídeo de hoje. Bom, moçada, para a gente encerrar então, vamos trabalhar com esse exercício 3. Ó. Então, nesse enunciado, ele trouxe o seguinte: o professor de artes pediu à turma que construísse uma caixa em formato de paralelepípedo, uma caixa comum. Francisco, então, pegou uma folha retangular com dimensões 35 por 28 e recortou seus 4 cantos. Tirou essas partes aqui que nós colocamos a cor verde. Em regiões quadradas de lados x centímetros. Sabendo que a área que sobrou da folha é de 836 centímetros quadrados, então a área que sobrou é exatamente essa área aqui. 836 centímetros quadrados. Qual o valor desse lado x, desses quadradinhos que foram retirados das pontas aqui dessa nossa folha retangular? Bom, então eu pus aqui uma sequência lógica rápida para a gente resolver esse exercício. Vamos calcular a área total dessa folha. Na hora que eu tiver a área total, eu consigo determinar qual foi a área retirada dos 4 cantos no total. Porque eu pego a área total da folha, retiro a área que sobrou, o que sobra para a gente é a soma desses 4 cantos que foram retirados. Essa área da folha, então, basta a gente multiplicar as dimensões do retângulo. Base vezes altura. Então eu vou fazer 28 vezes 35. Isso me dá como área total aí 980 centímetros quadrados. A área total. Se eu fizer 980 menos 836, o que sobra é o total dos 4 cantos. Então eu faço 980 menos 836. Isso vai me dar um resultado igual a 144 centímetros quadrados, ok? A área dos 4 quadrados, se você analisar aí, ela é igual a 4 vezes a área de um deles. E a área desse canto aqui é x vezes x ao quadrado. Como eu tenho 4 quadradinhos, a área dos 4 quadrados, dos 4 cantos, 4x ao quadrado. Portanto, eu tenho que 4x ao quadrado vai ser igual a 144. A área que eu perdi nos 4 cantos é igual a essa sobra que eu tenho aqui de 144. Passa o 4 dividindo, nós vamos ficar com x ao quadrado igual a 144 dividido por 4, x ao quadrado, isso vai dar 36. Lembrando, toda vez que eu caio nessa estrutura, tira a raiz dos dois lados da tua equação e acrescenta mais ou menos. Como nós estamos calculando a medida de um lado de uma figura geométrica, o sinal negativo você descarta. Portanto, eu chego em x igual a 6 centímetros como lado desse quadradinho que foi recortado nas pontas. Tá certo? Mais 3 probleminhas para vocês praticarem aí as equações de segundo grau. Próxima aula, fórmula de Bhaskara. Até lá, galera. Abraço!